Bem-vindo ao Conectando e Você. Esta é uma série onde o Instituto traz convidados para debater sobre ESG, responsabilidade social e se isso é custo ou investimento. Então, vem conosco e hoje nós estamos aqui com o Paulo. Antes disso, eu sou Joana Dark, diretora administrativa financeira do Instituto. Este é o Paulo, presidente da Ritmo Logística, e estamos com a presidente do Instituto, Solange de Freitas. Paulo, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você. Por que você está aqui hoje? Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Carvalho. Eu queria falar um pouco de vocês sobre ESG. Então a gente vai bater um papo bem descontraído aqui hoje, explicando um pouquinho de como a gente entrou nessa jornada ESG. Eu falando um pouco da minha carreira profissional, eu comecei como estagiário, como a grande maioria começa, né, em algumas empresas. Aí fui passando por Philip Morris, Coca-Cola, Accenture, Votorantim e hoje estou na Ritmo Logística. Estou há 13 anos na Ritmo Logística, desde a sua fundação, e comecei como diretor financeiro. Hoje eu estou como CEO da empresa. Quase nada. Uma carreira basiquinha, né? Básica. Bom dia, Paulo. Né? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui contigo. A gente sempre fala e vamos repetir para todo mundo que está nos assistindo. O Paulo é uma referência para nós e nosso parceiro no Instituto. E esse bate-papo com ele hoje é muito especial, porque a gente quer saber mais de você, saber mais da empresa, saber sobre o ESG, o que você pensa. Então, a gente vai fazer uma série de perguntas para você. Então... Eu acho que contribuindo aqui só, cortando, enfim, como sempre, né? Por que a gente decidiu, né? E quando a gente decidiu criar o Conectando e Você, a primeira, né, referência que a gente pensou foi você e a Ritmo Logística. Porque a gente tem visitado e ido em vários lugares e existe a questão do ESG. Primeiro de tudo, nem se isso é investimento ou custo, mas o que é o ESG? Porque a gente vê a ONU falando, tem as diretrizes da ONU, tem a gente falando se está cumprindo, não está cumprindo, se é bom, se não é bom. Aí, quando a gente vai na Ritmo, a gente vê isso se concretizando. E aí a gente pensou, por que não trazer uma referência que aplica as né, terminologias do ESG, que faz isso na prática e traz isso como exemplo, né, de esclarecimento mesmo de executivos, empresários, que hoje estão muitas vezes nadando no escuro, né? Quando a gente começou o Instituto, nós também nadamos no escuro, porque nós nem conhecíamos a terminologia ESG. Então, esse convite especial foi sim pelo respeito que nós temos por você e também pela Ritmo Logística, mas principalmente por ver isso acontecendo na prática. Então, ok, eu vou explicar algumas coisas, falar algumas coisas que a gente vem fazendo na empresa e tentar desmistificar um pouco a questão de investimento ou custo, né? Obviamente, para algumas coisas precisa de investimento, para algumas coisas não tem custo nenhum, né? As coisas já acontecem. E eu vou mostrar também com alguns exemplos, e eu vou falar do lado do transporte, mas cada um no seu ramo de atividade vai ter o seu exemplo para pegar, que vai ver que tem coisa que você já faz hoje e já está ligado ao ESG. Tá? Então, você só tem que colocar as coisas nas caixinhas corretas e nas letras, né, ESG, que são os 3 pilares. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos assim. Toda vez que você fala em transportadora, que você está trabalhando para economia de combustível, né, você está emitindo menos CO2. Então, com isso, você já está praticando ESG do lado ambiental, né? Então, qualquer ação que a empresa faça hoje para a economia de combustível, ela já está focada já no ESG, né? É só ela trabalhar isso e fazer o marketing para mostrar que ela faz ações que são concretas e que economizam combustível. Então, ela está emitindo menos CO2 e está economizando. Pneu, você consome menos pneu, com calibragem de pneu, sem usar excesso de carga, sem excesso de velocidade. Também você está contribuindo com ESG no lado ambiental. Então, é um outro exemplo que são coisas que não têm custo, muito pelo contrário, você diminui o custo e também não tem investimento, né? Que você faz uma política ESG bem fácil, bem tranquila e cada ramo de atividade vai ter o seu, isso aí também. Vamos falar um pouco de governança, por exemplo. Sem entrar em uma questão de governança, se você tem auditoria, se você tem conselho, se você tem código de conduta, se você tem metas, tudo isso já está voltado para o lado de governança, né? É só, que nem eu falei no começo, botar isso na caixinha de governança, né? Social,
Se você destina parte do seu imposto de renda para algumas instituições, tipo Pequeno Príncipe, Angelina Caron, já também tem um lado ESG. Ou qualquer outra instituição, só citei duas aqui mais conhecidas e famosas, também você já está fazendo o lado social. Então, é só colocar. Então, muitas pessoas já fazem ESG. Tá? Tem ESG vai acabar. Não, ESG ele sempre existiu. A gente só está colocando nomes e colocando nas caixinhas. Na verdade, juntaram tudo que tinha e deram um nome de ESG, né? Perfeito. Então, são coisas naturais que as empresas já fazem, você só tem que colocar nas caixinhas, né? Obviamente, tem muita empresa que tem algumas metas arrojadas de ESG. Tem empresa que quer reduzir 30% da emissão de carbono. Aí você não vai conseguir fazer só com economia de combustível, né? Você vai ter que trocar os modais de energia para elétrico, para gás, para você conseguir ter essa economia. Aí requer investimento, né? Mas nem todas as empresas têm uma pegada tão forte. Isso vai depender de cada uma das empresas e qual é a meta e quando você quer chegar na questão ESG. A gente sabe que você é um cara arrojado. Você tem metas arrojadas também. Então, a gente quer que você fale um pouco também, para que as pessoas conheçam um pouco mais da Ritmo Logística, que é uma empresa que vem num crescimento fantástico. Junto com esse crescimento que você tem e com as suas metas arrojadas, você também vem fazendo na prática o ESG. E você faz parte de grupos que a gente sabe, a gente vai falar sobre isso, mas a gente quer que você fale um pouquinho mais da Ritmo, tá? E das tuas metas. Conta para nós. Então, a gente já vem num crescimento forte há algum tempo já, né? E eu virei CEO há mais ou menos 2 anos. E quando eu virei CEO, eu fui ex-nadador e eu sempre tive metas durante o ano, né? Na natação, às vezes, tem 2, 3 metas no ano, às vezes uma, né? Então, você tem um foco onde você quer chegar e você trabalha para chegar lá, né? Então, você desenvolve um treinamento, todo momento, todo dia para chegar lá. E não só natação, tem vários outros esportes que é assim também. Então, quando eu virei CEO, eu falei assim, qual é o objetivo? Aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer? Então, uma das metas que eu tracei é de faturamento, né? Isso para ter um lugar para chegar e até para trazer as pessoas junto comigo. E outra coisa que eu tracei quando eu virei CEO é o que eu posso fazer para melhorar as pessoas, o planeta, a sociedade, né? Eu acho que todo grande executivo, né, ou todo executivo, todo dono de empresa, ele tem uma obrigação de contribuir um pouco à sociedade, tá? Cada um no seu limite, cada um com o seu percentual, com a sua quantidade de investimento ou custo, ou seja lá o que for que queira fazer para isso, mas eu acho que tem essa obrigação. Então, quando eu assumi 2 anos atrás, eu tracei um objetivo que a gente queria, naquela época a gente faturava mais ou menos 400 milhões, a gente queria chegar a 1 bi, né? E eu tracei esse objetivo que fosse acontecer em 2027, né? E se acontecesse um ano antes, um ano depois, não tinha problema. Era um objetivo. Eu queria ver a luz do fundo do túnel, quero seguir aquela luz, eu quero chegar lá e degrau por degrau. Sobe um degrau, abre outra porta, sobe um pouco de degrau, abre outra porta e assim até alcançar aquele objetivo. Bom, a gente vem crescendo nos últimos 4 anos, em média de 20%, 30% ao ano. A gente vem num crescimento muito forte. Esse ano não está sendo diferente, a gente também está crescendo 30%, 40%, 38%, acho que a gente vai crescer esse ano. E com crescimento orgânico e inorgânico, ou seja, crescendo nas operações que a gente tem e também fazendo aquisições. Então a gente fez algumas aquisições de 2 empresas para ajudar nesse crescimento, né? Para nossa sorte, para nossa alegria, nós estamos chegando nesse ano, 2 anos depois, já quase a 1 bi, né? Aí a ideia é fechar esse ano com 960 milhões de faturamento aproximadamente, ou seja, nossa meta de 2027 está quase sendo atingida já, né? Vários fatores acontecendo para isso, né? E nessa jornada a gente começou a investir também em algumas coisas na pegada de carbono, né? Então, como está crescendo muito, eu falei assim, cara, o que a gente pode fazer para ser um diferencial em pegada de carbono? Algumas coisas têm investimento, algumas coisas o investimento é muito pequeno e o próprio investimento dá o retorno para você. Eu vou exemplificar algumas delas. Então, por exemplo, a gente adquiriu veículos a gás e elétrico, né? Para quê? Para emitir menos CO2. Esses veículos têm um custo elevado em relação a um veículo a diesel normal, né? Mas tem um benefício muito grande para a natureza, né? Alguns clientes nossos compraram essa ideia e aceitaram pagar um pouco mais na tarifa para ter esses veículos. Óbvio, ninguém tem uma frota gigantesca desses caminhões, mas os clientes colocam 1, 2 veículos na sua operação, às vezes um pouco mais, para que ajudem a contribuir. Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo ganha, né? Não é só um fazer, todo mundo tem que fazer o seu papel. Então essa é uma coisa que a gente vem fazendo para eliminar. E aí também pegou um sisteminha
que ele trabalha na maneira que o motorista conduz o caminhão, que diz se ele está acelerando muito, se ele está freando muito e se ele não está usando muito a banguela, que dizem, né, a descida, aproveitando o embalo do caminhão, né, que com isso ele consegue economizar combustível também e manutenção, né. Esse sisteminha que trabalha na maneira que o motorista dirige, ele gera uma economia de 4 a 8% de emissão de combustível, que acaba sendo virando CO2, né? Então, esse é um outro sistema legal. Para vocês terem uma ideia, na nossa frota, esse sisteminha, ele deve poupar a mais ou menos 1 tonelada de CO2 de emissão por ano. Caramba. É muita coisa, gente. E que equivale mais ou menos a 14 mil árvores que precisam para compensar essa emissão, tá? Como os nossos elétricos e a gás também é mais ou menos o mesmo número, tá? Mais ou menos 1 tonelada que a gente vai deixar de emitir com os veículos elétricos e a gás, que também equivale a mais ou menos 14 mil árvores por ano para compensar essa emissão. Então, essas são algumas das coisas que a gente vem feito com o nosso crescimento, visando justamente o lado ambiental do ESG. Outra coisa que a gente está buscando também é investir mais na questão social, né? Então, a empresa vem dando mais lucro, vem dando mais resultado, a gente vem destinando uma parcela maior do nosso resultado para as questões sociais. Então, eu tenho ajudado várias instituições, vou citar algumas aqui que eu já comentei antes. Então, o Pequeno Príncipe, a Angelina Caron, Lar Dona Antônia, né? Catadores de Futuro. Então, a gente tem investido em algumas instituições que acho que tem tudo a ver com o que a Ritmo está procurando, né? Então, são instituições sérias, são instituições renomadas já no mercado, e que, ou não, mas que são locais e que a gente quer ajudar por causa do trabalho que elas executam hoje na sociedade, que a gente acha super importante. Legal, Paulo. Isso para nós é trazer o ESG para a prática, é trazer o social para a prática, porque a gente vê, embora as empresas já façam, e assim, de uma forma ou de outra todas elas fazem, mas qual a diferença da teoria e da prática? Porque no discurso todas as empresas fazem e elas encaixam uma ou outra coisa, mas a gente vê uma diferença gigantesca quando a empresa está fazendo com este foco, com este olhar para. Então, quando você fala da Ritmo Logística, você está trabalhando, quando eu digo você, eu digo o time, né, da Ritmo, conduzido por você, com este foco, com este olhar, com o objetivo de reduzir. Então, assim, vocês não estão encaixando o que vocês têm, dizendo, isso encaixa no ESG. Vocês estão olhando e pensando, como eu me torno uma empresa cada vez mais socialmente responsável, como eu cuido do meio ambiente, como eu cuido da parte de governança. Então, como é que é esta diferença entre uma empresa que tem esse discurso e uma empresa que tem o foco no ESG? A gente vê hoje em dia que tem várias empresas que estão falando que fazem ESG, lado social ou não. E como é que a gente vê isso, né? A gente na Ritmo, a gente trabalhou buscando projetos que a gente conseguisse linkar com o nosso objetivo, com os nossos valores, e que a gente pudesse dar uma oportunidade também de empregabilidade para esse projeto, tá? A gente não queria simplesmente fazer um projeto, que nem tem os que a gente faz já, que eu estou ajudando alguma instituição que precisa de ajuda realmente, mas que ficasse só nisso e a minha contribuição parasse aí. Então, a gente quis fazer algo mais, né? Então, a gente começou a apoiar um projeto, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e que a Ritmo seja uma das portas de entrada para que essas pessoas consigam acessar o mercado de trabalho. Que elas consigam entender como é que funciona uma empresa, que as pessoas vêm de uma outra condição social, às vezes elas não entendem nem o que é uma empresa, o que é um caminhão, como é que funciona o sistema, quanta coisa tem por trás de uma empresa para uma empresa funcionar, né? Então, nosso objetivo é inserir essas pessoas na sociedade, né? Também porque elas, querendo ou não, elas estão de um lado da sociedade que elas não estão totalmente inseridas. A gente quer inserir essas pessoas na sociedade e, com isso, ajudar o desenvolvimento delas, tanto profissional como até pessoal mesmo, né? Porque tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade, infelizmente, né? A gente, quando está nesse ramo de empresário, trabalhando muito, executivos, a gente começa a perder um pouco o foco nesse tipo de coisa, né? Começa a ficar um mundo distante do nosso mundo, né? Só que a grande maioria das pessoas estão nesse outro mundo, nós temos que tentar trazer eles mais para um mundo que seria um mundo ideal para todo mundo, né?
Então, esse é um dos objetivos que a gente traçou na empresa e a gente está conseguindo fazer. Teve uma primeira turma desse projeto que a gente está patrocinando agora e que teve 2 funcionários que estão trabalhando com a gente, né? E está sendo uma experiência muito gratificante. Eles estão trabalhando na área de TI, estão aprendendo bastante, estão contribuindo com a empresa, né? Então, não é só o projeto social, eles também estão dando um retorno para a empresa em termos de trabalho, né? Eu tinha vagas em aberto, eu precisava aumentar minha equipe, eu precisava colocar profissionais, eu linkei tudo uma coisa a outra e deu certo, está dando certo, né? Então, tem uma segunda turma agora que nós estamos também patrocinando, vai ter mais profissionais, que a gente também vai colocar no nosso quadro, e isso vai ficar sendo um ciclo vicioso, né? As pessoas vão ficar 1 ano, 1 ano e meio lá, vão ser efetivadas ou não, mas já tem uma abertura no mercado, já tem um currículo, já tem uma experiência, isso abre uma porta gigantesca Isso que eles contribui nem com o mundo. imaginavam que existia. Né? Exatamente. Paulo, você trouxe uma coisa bem interessante, que é o círculo virtuoso, né? Então, a gente tem os ciclos que eles não são produtivos ou eles morrem, então eles têm um começo, acabou. Agora, quando a gente fala do círculo virtuoso, você trouxe diversos exemplos aqui. Então, a partir do momento que eu decido fazer algo e eu quero fazer isso bem feito, e óbvio que um executivo com metas audaciosas quer fazer isso com ciclo completo. Quando eu olho isso com boa fé, então, quando eu olho para o meio ambiente destinado a resolver um problema, eu olho uma solução com baixo custo ou médio custo e uma solução com custo um pouco mais elevado, que foi os caminhões, né, elétricos e a gás. Quando você começa a olhar isso, muitas coisas você começa a ver que é uma questão de quebrar crenças, que é sair do isso é custo. Então, se eu estou com essa crença, eu vou entendendo que é custo e eu nem olho e nem vejo as possibilidades, porque no final eu vou trazer um aplicativo que vê a eficiência do motorista, isso amplia para uma coisa muito maior. Não só para a eficiência do veículo, mas também para desenvolvimento de time, né, dos próprios motoristas. Quando eu olho para um projeto como o Conectando Futuro, né, do Instituto, que eu olho esse jovem, que ele está indo, que eu preciso inserir sim no mercado de trabalho, porque é uma outra realidade. Não, eles não conhecem de empresa, eles mal conhecem de ligar o computador até sair do curso. Quando eu olho para esse projeto, eu posso olhar ele como um círculo virtuoso, como o que você está olhando, que é eu invisto, eles são capacitados e depois eu trago para o meu ambiente de trabalho e torno isso numa mão de obra eficiente ou não, daí vai depender do desempenho de cada um, como qualquer profissional, ou eu posso olhar como um patrocínio para dizer que estou fazendo. Perfeito. Cumpri lá minha meta. Olhando para esse círculo virtuoso, é nesse lugar, Paulo, que eu vejo o ESG como investimento. Como que você enxerga o círculo, o processo como um todo? Concordo com você e eu acho que esse é o ponto da nossa parte da nossa conversa aqui, né? Isso. A gente investe realmente nesse profissional com o patrocínio, né? Mas sabendo que eu vou aproveitar parte desse patrocínio para contribuir com a empresa, né? É uma troca, óbvio, tudo é uma troca, não existe nada de graça no mundo, né, gente? Não vamos aqui, né? Não preciso falar isso para ninguém, na verdade, né? Então, a gente faz isso buscando justamente um retorno para que a gente, como a gente precisa de profissional, como é uma área que tem falta de profissional, essa é uma maneira de eu criar profissionais. Como tem empresa que trabalha no desenvolvimento de motoristas, então cria escolas para trazer mais mulheres para ser motorista de caminhão e assim por diante, né? Essa é a maneira que eu estou fazendo para trazer os profissionais para a TI, né? E criando esse círculo virtuoso. Então, com isso, a gente consegue fazer que o profissional, eu invista no profissional, que na verdade o que eu estou fazendo não é um patrocínio, é um investimento, através de uma instituição que está dando o preparo para que ele venha trabalhar comigo. É como se fosse um treinamento que eu estou pagando para a pessoa fazer fora, para depois ela estar capacitada para vir trabalhar comigo, né? Ou como contratasse um funcionário que ele não tem uma certa expertise ou um conhecimento da área, e eu tenho que fazer algum treinamento para ele, para que ele tenha expertise. Eu vejo dessa maneira e com isso ele se torna um investimento
e um grande investimento, né? Porque o valor não é tão expressivo e o retorno é gigantesco. Tá? Maravilhoso. Legal. E como fazer, como as outras empresas, né? Porque as empresas sempre acham que é difícil fazer isso, né? Porque como é que eu faço? Por onde que eu começo? Todo mundo fala em ESG, todo mundo sabe que tem frente. E muitas das empresas assim, eu não sei nem por onde começar. Vocês já fazem de tudo um pouco, né? Em todas as letras do ESG, vocês têm ações. Para aquela empresa que quer começar agora, que ela não sabe o que fazer, por onde ela começar, que dica que você dá? Como fazer isso de uma forma fácil, de uma forma tranquila e para trazer esse resultado perceptível que você tem hoje? Porque isso é muito importante. Quando a gente fala com empresários e executivos, né, assim, ó, o social é muito legal, o ambiental é muito legal, mas se tem um negócio e como é que isso reverte para o negócio? E você já trouxe esse exemplo aqui. E agora eles olham, tá, legal, bacana, mas por onde que eu começo? O que eu faço? Então, a gente pode falar de vários pilares aqui, eu vou dar um exemplo de alguns deles, né? Mas se você é uma empresa menor e está começando agora, você tem que começar a criar a questão de governança, né? Então, você tem que criar um comitê ou um conselho, você tem que criar normas, procedimentos, criar o que isso vai acabar virando o código de conduta da empresa, né? Se você não tem auditoria ou você acha que é muito caro a auditoria, beleza, não faz auditoria nesse primeiro momento. Mas essas outras coisas que eu falei não requer muito investimento, é praticamente zero, é tempo dos funcionários atuais ou contratar um funcionário a mais para ajudar a fazer as atividades e você já entrou no pilar de governança, tá? No início, você já tem uma governança. E ajuda muito. Ajuda quando você vai tratar com um banco, ajuda quando você vai expor o teu número, quando você vai conversar com alguém, dá credibilidade para a empresa, né? E isso é outro ponto muito importante, né? Eu vou falar um pouco do ambiental, né? Que a gente já comentou aqui. A questão do combustível, que você falou ainda há pouco, né? O investimento no elétrico é caro. É caro. Agora, o sistema que ajuda a economizar combustível, mudando a maneira que o motorista dirige o caminhão, o que eu gasto nesse sistema, eu economizo muito mais com a economia de combustível, né? Então, é um investimento que tem um retorno financeiro gigantesco e ele se paga e sobra dinheiro para a empresa, de qual parte desse dinheiro eu compartilho com os motoristas, né? E ainda sobra dinheiro para a empresa, né? Então, essa é uma outra jogada. Você traz o motorista para o teu lado para ele participar do negócio e, além de você estar desenvolvendo ele como um profissional melhor, você está ajudando ele financeiramente também e tem uma contribuição dele para com a empresa, né? Vou dizer, nada vem de graça, mas isso aí é uma troca muito legal, muito bacana. Então tem alguns exemplos aí. E do lado social, meu conselho, primeiro passo, se você não tem nada e tua empresa dá algum lucro, você já pode destinar parte do teu lucro para instituições, né? Então esse é um primeiro passo, simples e fácil, e não sai nada do teu bolso. O dinheiro que você já ia pagar para imposto de renda, você destina um pedaço dele. Então, então, de uma maneira simples, né, sem gastar quase nada, você consegue fazer ESG nos 3 pilares. Aqui dei exemplo dos 3 pilares. Bem fácil, bem simples, sem tirar quase um centavo do bolso, né? Vou dizer, naquele software de desenvolvimento de motorista, você vai tirar, mas ele vai te retornar esse investimento, né? Então, por isso que eu digo que você não vai tirar praticamente nada do bolso. Mas aí vem assim, mas eu quero fazer um pouco mais. Bom, aí você tem que procurar instituições sérias, né? Instituições que estejam voltadas com aquilo que você está precisando fazer ou está pensando em desenvolver. Então, se você quer um profissional, você quer desenvolver pessoas, aí você quer criar um hospital, não sei, aí cada um tem que achar o que ele está mais disposto a desenvolver, porque assim como tem empresas que patrocinam vôlei, futebol, atletismo e tal, tem empresas que vão patrocinar TI, tem empresa que vai patrocinar hospital, tem empresa que vai patrocinar creche e assim por diante. Então, você tem que achar qual é o nicho de mercado que você quer desse tipo de investimento e pensar como fazer. Achar uma instituição séria, né, que esteja linkado com os teus objetivos e com isso você traça um planejamento de como começar esse projeto, né? Você pode começar devagar, patrocinando um aluno, 2 alunos, né? No caso desse projeto que nós estamos hoje, por exemplo, né? Você não precisa pagar a turma inteira, né? Você não precisa investir em 20 pessoas, né? 10, 1, 2, entenda, participe, conheçam, né? E daí no próximo ano, 1 vira 3, no outro 3 vira 6,
e assim por diante, né? Mas tem que começar, né? E é um investimento pequeno, muito pequeno, o benefício que ele traz. Lembrando também que, mesmo que você não queira usar o dinheiro do imposto de renda, a gente uma coisa aqui, né? Se isso fosse uma despesa, hipoteticamente falando, se fosse R$1.000, essa despesa, 30% dela, você economiza imposto de renda, né? Então a tua despesa não seria 1.000, né? Ela seria basicamente R$700, né? Então esse é um outro lado que tem. Por quê? Porque toda despesa ela acaba batendo no imposto de renda que você tem a pagar, né? E como a tarifa de imposto de renda e contribuição social é 34%, você economiza 34% dessa despesa. Então esse é um outro lado a você ver essa metodologia, né? Você acaba pagando um pouco menos de imposto de renda e ajudando um social, lógico, pensando também, vou dizer, naquele objetivo que você quer. Você quer contribuir com a empresa, com um novo funcionário, ou não. Você, por afinidade, porque tem um parente que aconteceu alguma coisa, eu quero investir numa creche, eu quero investir no hospital, eu quero investir num lar de idosos. Perfeito, né? Ache o teu nicho e entre de cabeça, que eu acho que é por aí que a coisa vai dar certo. Nós somos suspeitas, né? Porque nós acreditamos que a educação e o trabalho transformam o mundo, né? E educação e trabalho estão conectados com as empresas. E você faz parte de um comitê, que é o comitê do SETCEPAR, do ESG. Como é que essas empresas, porque é um grupo específico, de um segmento específico, como é que está sendo isso nesse segmento? Como é que está especificamente o olhar do social? Que aqui a gente mexe mais com o nosso coração, né? Por conta do Instituto, por conta do projeto Conectando o Futuro. E a gente de fato acredita, né, Jô? Nós acreditamos, nós tivemos nossa vida transformada pela educação e pelo trabalho. E nós hoje entendemos que a gente pode devolver para o universo e para o mundo um pouco disso também, ajudando a fazer a transformação pela educação e pelo trabalho, né? E o que a gente oferece para as empresas no social é isso. Deixa a gente entender nesse segmento específico, nessas empresas e nesse comitê, como é que vem se trabalhando esse S do ESG, como que as empresas estão se organizando e o que elas estão fazendo. Bom, o que a gente tem feito lá nesse comitê que eu tenho participado, né? Nesses praticamente quase 2 anos que eu estou lá, a gente vem trabalhando muito, como, mais ou menos, eu vou arredondar os números aqui, tem aproximadamente 500 associados no SETCEPAR, né? Desses 500, a grande maioria, sem precisar, sei lá, 80%, vamos dizer assim, são empresas de médio a pequeno porte, no ramo de transporte, né? Então, o que a gente está tentando trazer é mostrar toda essa conversa que nós estamos tendo aqui para eles, né? Explicando o que é ESG, explicando o que eles já fazem para o ESG, como é que eles fazem para melhorar, para ter uma questão de qualidade, a questão de governança, a questão ambiental. Então, a gente está fortalecendo isso para com eles, né? Então, em todos os ramos, inclusive no social, né? No social a gente fala bastante na questão de se tem imposto de renda a pagar, comece contribuindo para alguém que você sabe que é sério, né? Então, instituições de renome já conhecidas no Brasil e no mundo, né? Cara, essas instituições pode ser o primeiro passo para você começar a contribuir e começar a gostar, né? Você tem que provar alguma coisa para gostar. Então, esse é o primeiro passo, né? O segundo que a gente fala para eles é assim, ó, quanto do teu valor de investimento, do teu orçamento, você está disposto a investir em causas sociais, tá? Gente, não precisa ser valores grandes no começo, né? A gente sempre fala para isso, para todo mundo. Porque todo mundo pensa assim, mas eu vou gastar 100 mil reais. Gente, a questão não é 100 mil reais, né? Pega um valor, estipule um valor. Não quer pegar um percentual? Estipule um valor. É 5 mil por mês? Maravilha. Gasta 5 mil por mês, nós estamos falando de 60 mil no ano. Não é muita coisa, é pouco, mas para quem está recebendo é muito. Mas é muito, né? As pessoas não têm noção do quanto podem ajudar, né? Nesse projeto que nós estamos colaborando junto com vocês, a gente vê que a renda de um catador de papel é muito baixa, né? É R$100 per capita, Paulo. Estamos falando de uma família de 5 pessoas que ao final do mês eles recebem R$500. Então você imagina, se a gente puder contar com 5 mil reais para um projeto desse, quantas famílias ou quanto você está ajudando, tá? E assim, mas eu não queria dar dinheiro. Beleza, cesta básica. Tem outras maneiras de ajudar,
né? E faz uma diferença enorme para eles, né? Porque nós temos, e a gente fala disso porque, assim, esta corrente do bem, ela funciona muito. Então é isso, eu não quero ajudar, eu não quero dar dinheiro, né? Nós temos o nosso patrocinador, que é o patrocinador de cesta. E aí quando a gente tira esse jovem, que ele faz parte da renda dessa família, porque ele faz parte da renda dessa família. Essa família levanta às 4 horas da manhã, esse jovem vai com ele para a catação. Então quando a gente tira ele para a sala de aula, a gente tira esta mão de obra, né? E o que o Instituto faz, né? O Instituto dá uma cesta básica para eles, que hoje é o valor de R$250 a cesta. Ou seja, 50% da renda de uma família de 5 pessoas. Então, para ele faz toda a diferença, porque essa mãe está liberando esse filho para estudar, né, que pode ter uma vida transformada através do conhecimento. Ele tem a contrapartida de 50% da renda dele nessa cesta básica, que está vinculado à assiduidade desse aluno, porque a gente também tem que preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Então ele tem que entender que ele tem que ter assiduidade, que ele tem que ter comprometimento. Então a cesta está vinculada à presença dele no curso, né? Tirando quando ele tem, obviamente, porque a gente trabalha com público de vulnerabilidade. Então, às vezes, eles têm problema, chove, ele não consegue ir para aula, porque alaga tudo, ele não consegue ir. Alaga a casa, né? Alaga a casa. Às vezes, eles têm problemas e a gente faz análise disso. Mas, em ele tendo a presença ou faltas justificadas, ele recebe essa cesta. Então, é outra forma de contribuir. O Instituto fornece para esses jovens a mochila. Então, assim, puxa, eu quero dar a mochila, eu quero dar o squeeze. Tudo faz com que venha essa verba para dentro do Instituto e isso se transforme no que a gente precisa para gerar esse conhecimento para eles e para que eles possam estar como eles estão hoje na tua empresa, né? Trabalhando como jovens aprendizes. E quando a gente fala com eles, é muito lindo, né? O depoimento que eles dão de estar numa empresa como a Ritmo Logística, isso que você falou, estar em uma empresa abre porta para eles, independente se daqui a 1 ano e meio eles vão continuar lá ou não, o nome da Ritmo, o aprendizado que eles tiveram vai abrir portas para N outras empresas. Então, onde a gente tem uma vida transformada, a gente tem uma família transformada e a gente tem toda uma comunidade impactada, né? E você falou sobre, né? Você quer conhecer? Vai para uma empresa que já tem nome, né? Que as pessoas sabem que é uma empresa séria. E para aquelas empresas que ainda não têm um nome tão forte como essas, mas você quer entrar como o Projeto Conectando o Futuro, né? O Instituto Catadores de Futuro, a gente diz, ele já é um nome conhecido, mas as pessoas ainda entendem assim, o que eu preciso saber para confiar no Instituto e para dizer, nesse Instituto eu invisto. O que eles precisam olhar, Paulo? O que você como empresa olha para você dizer, é com essa empresa que eu vou fazer essa diferença social? Tá. O que a gente vai ver nas instituições que a gente está auxiliando, né? A gente vai ver a estrutura, a gente vai ver como é que estão a documentação dessa empresa, né? A gente vai ver se tem possibilidade de dar alguma ajuda via o imposto de renda, que geralmente quando você tem essa possibilidade, isso já demonstra que a empresa está bem organizada, né? Então isso já é uma pré-auditoria, vamos dizer assim, porque senão a empresa não consegue abrir esse espaço, né? A gente conversa com os profissionais, a gente conversa com o presidente, com os diretores, a gente entende, a gente visita, a gente faz visita à sala de aula, a gente visita a primeira turma, a abertura, a gente visita o final, a gente recebe relatórios, né? A gente vai em empresas que tem um investimento nesse material de acompanhamento para a gente saber como está indo os alunos, como está indo todo o processo, né? Então, a gente procura empresas que, independente se elas são grandes ou pequenas, que elas tenham uma estrutura de governança também, né? Então, para que a gente possa confiar naquele trabalho que está sendo realizado, né? Mas sempre tem que estar de perto, né? Você tem que estar vendo, né? Por mais que você confie ou não, você tem que estar perto, você tem que ver, tem que participar. A tua presença é importante, né? Nós tivemos uma reunião, conectando a um outro negócio, há 2 semanas atrás na empresa, onde estavam todos os coordenadores e gerentes da empresa. Tinha um grupo de mais ou menos 70 pessoas. E, para minha felicidade, o acionista chegou nesse dia e eu convidei ele para ir lá falar com as pessoas. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, essa presença
que foi tão importante para os executivos da Ritmo é a minha presença para esse novo capital de trabalho, essa nova mão de obra. Então, você aparecer numa reunião inicial, numa reunião de encerramento, você dar algumas palavras, você levar essas pessoas para conhecer a tua empresa, você dar algum treinamento para elas, se der para fazer na empresa, é muito bacana, né? Porque você traz essa pessoa, você vê o olho delas brilhando, você dá uma energizada assim, impressionante, né? Nesse caso que aconteceu nessa reunião na Ritmo, que o acionista apareceu, no final da reunião, o pessoal estava tão empolgado, tão feliz, foi contagiando de vida. E o próprio acionista ficou muito feliz de ter participado, que fazia muito tempo que ele não participava disso também, né? Então a gente vê que uma coisa acaba puxando a outra, né? Então eu acho que esse é um outro lado muito importante, né? Além de você conhecer a estrutura, conhecer a documentação, ver todo o trabalho que está sendo feito, analisar os relatórios, você tem que participar também, né? Acho que faz parte do processo. Óbvio, mas eu não consigo participar porque eu tenho muita coisa, minhas empresas são muito grandes, eu sou um executivo super importante, uma empresa muito grande. Perfeito, entendido. Mas tem alguém da tua equipe que pode, tá? Isso não quer dizer que tem que ir o CEO, CFO, não. Tem alguém da tua equipe que pode ir, né? E isso que é importante, sempre ter alguém presente para alimentar esse futuro dessas pessoas, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo desse negócio. Sim. E puxando o gancho, que eu e a Sol faz uma combinação, porque ela vai pro emocional, eu só vou, porque eu tô aqui pensando, né, no seguinte sentido. Você falou muito dos colaboradores e como fica o termômetro junto aos colaboradores quando eles sabem que a empresa da qual eles pertencem investe em programas sociais. Isso é produtivo, não é produtivo? Como que fica isso na prática, né? Isso é muito legal. A gente vê como eles acolhem as pessoas, né? Então isso é uma coisa bacana, porque como a Solange comentou aqui, a gente tem que inserir essas pessoas não só na sociedade, mas no mercado de trabalho, né? Veja, às vezes essas pessoas têm muito problema familiar, né? Eles têm que aprender como se portar no mercado de trabalho, né? Que é uma coisa diferente, né? Então a gente vê que o nosso público, ele acolhe eles de uma maneira tão especial que eles se sentem muito acolhidos, né? Graças a Deus, até agora a gente, dos dois que a gente tem lá na empresa hoje, eles estão indo super bem, pelo menos os feedbacks que eu tenho, que eles estão gostando bastante do projeto, de tudo que eles estão passando, né? E as pessoas têm tratado eles super bem também, né? Eles já estão integrados no nosso grupo, eles já pegaram a sistemática da coisa e a coisa está andando bem. Óbvio que vai depender de pessoa por pessoa, sim, né? Isso não é uma receita de bolo, uma coisa pronta, né? Tem que ser trabalhado, mas vamos dizer, isso é um trabalho que ele vem antes já, né? Na hora que vocês estão dando treinamento, vocês já vão preparando ele para essa jornada, porque são várias mudanças e para eles são mudanças gigantescas, né? Você sai da rua, você vai para uma empresa, você tem chefe, você tem horário para chegar, horário para sair, você tem atividade para fazer, você tem coisas para entregar, tem responsabilidade, tem muita coisa sigilosa que você vai ver, porque você está mexendo com TI, com várias informações, então isso tudo é um desenvolvimento gigantesco para as pessoas, né? E com isso elas começam a aprender mais e entrar nesse mercado de trabalho, né? Então a gente tenta desenvolver passo a passo dos profissionais que estão ao redor deles, né? Para que acolham eles cada vez melhor, para que eles se sintam integrados no grupo. Pelo que eu tenho visto, eles estão super integrados com todo mundo, assim, eu vejo eles conversando, andando, participando dos corredores, assim, e tal, que é gratificante de ver que já estão inseridos nessa nova sociedade, vamos dizer assim, sabe? E é fofinho, né? Eu já vou pro número. Eu tenho mais uma pergunta numérica aqui, né, Ju? A gente esteve lá, né, Ju? E aí, assim, até conversando com a Mônica e tal, houve a oportunidade de mudança de área de uma delas. E aí a resposta dela foi assim, puxa, olha, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e tal. Ela se posicionou demonstrando quão feliz ela ficaria. Ela falou, mas eu não posso fazer isso com o meu gestor, porque eu me comprometi com ele de ir para a área dele, agora como é que eu mudo de área? Aí eu falei, olha aqui, assim, ó, quando que você imagina, porque a gente traz eles, né, de uma realidade tão... É surreal o que a gente vê.
de verdade é surreal. As pessoas não têm, nós no dia a dia não temos muita noção do que é a vida deles de fato. Então, quando a gente está lá na comunidade, a gente enxerga como eles vivem, a situação deles, tudo que eles passam. Então, ter depois, ao final do curso, né, uma aluna empregada numa empresa como a Ritmo e com um posicionamento onde ela faz a análise e diz, puxa, que legal, eu estou sendo até buscada para mudar de área, mas espera aí, eu me comprometi com o meu gestor, então assim, eu não posso fazer essa mudança sem conversar com ele, sem entender como que isso vai funcionar, já traz para o quanto a parte comportamental também que a gente tem no programa vai transformando e trazendo educação para que eles estejam neste ambiente. Porque tudo isso é importante, né? Eles precisam ter o conhecimento técnico e esse conhecimento técnico tem que ser um diferencial. Nós buscamos isso, né? Nós queremos que os nossos jovens estejam nas empresas porque eles têm um diferencial competitivo de conhecimento e queremos que eles tenham o comportamento também. Então, a gente entrega isso, a empresa tem ao seu favor, né, ser uma empresa socialmente responsável. Quando ela apoia esse jovem, ela também está apoiando uma família e nós entendemos, lá vamos nós na nossa discussão do direto e indireto, porque a gente entende hoje que ela tem um investimento direto na questão ambiental, porque esses pais trabalham com a proteção do nosso meio ambiente, porque com esse produto que a gente descarta, eles reciclam. E ela tem um jovem com conhecimento diferenciado ao final do processo, que pode entrar na empresa dela, inclusive dentro da cota de aprendizagem. Então, quanto ganho tem nessas empresas? E aí a pergunta, é investimento ou é custo? O ESG é investimento ou é custo para uma empresa? Eu acho que não é nenhuma nem outra, Solange. Eu vejo assim, ó, ele é uma forma de captação de profissionais, tá? Nesse caso nosso específico, né? Toda forma de captação de profissionais requer um valor que você tem que colocar, ou é tempo do funcionário, ou é algum headhunter, ou alguma agência que você tem que envolver no processo, né? E eu vejo isso como vamos dizer assim, um custo normal da empresa, não é um custo extra que você está agregando à empresa, né? E com isso você consegue trazer esse profissional, até para você colocar ele no lugar onde ele deveria já estar, né? Você consegue abrir uma porta onde que não existia, você consegue criar uma solução, né, onde não existia. Então, esse que está sendo o nosso propósito, né? E a gente não vê lá na Ritmo isso nem como custo, nem como investimento. A gente vê isso como um andar normal das coisas, né? Que se faz necessário, né? Então, a gente trata isso de uma maneira bem transparente com todo mundo, porque a gente sabe que esse é o ponto, né, final. A gente, vinculando um pouco dessa questão, dessa mão de obra específica, hoje em dia está muito difícil também achar motorista, né? E, cara, essa é a principal mão de obra de uma transportadora. Quem tem feito, tentar desenvolver motoristas também. Então, a gente contrata motoristas que têm uma outra formação, desenvolve ele para que ele consiga tirar uma carteira que ele possa dirigir os nossos caminhões, né? Então, também é uma maneira, né? E veja, eu também não vejo isso como uma despesa a mais, não, custo, né? Não, eu vejo isso como uma parte inerente do processo. As coisas vão mudando e a gente tem que se adaptando. Como ver a questão da internet, telefone e uma série de coisas que vão mudando através do tempo, né? E isso eu acho que é uma realidade que vai começar a mudar. O Paraná, se não me engano, tem 4% só de pessoas desempregadas, né? Que é um nível muito baixo, né? É quase 100% de empregabilidade. Se você não for buscar de outra maneira para que esse mercado disso venha... que eu tô falando, Paulo. Era isso que eu tava esperando. Entra a Jo, porque a Jo é a expert dos números. Ela tem os números todos de cabeça, ela fala dessa defasagem com propriedade e tem essa
preocupação, né? Daqui a pouco não teremos mais profissionais. As empresas estão passando por um processo onde daqui a pouco, assim, ó, tem empresa, cadê os colaboradores? Cadê pessoas capacitadas? Cadê pessoas com conhecimento para preencher essas vagas? Em TI, esse rombo é gigantesco, né, Lu? E o que eu costumo dizer, assim, você está vindo bem na mão que eu penso, porque, assim, o que eu costumo dizer é, hoje, as empresas têm sonhos que viram projetos. E esses projetos, eles são realizáveis ou executados por uma mão de obra. Se as empresas não investirem em mão de obra, em capacitação, como a Ritmo está fazendo, eu acredito que em muito pouco tempo as empresas vão ter projetos que vão virar sonhos, porque não vão ter mão de obra para executar. E isso vai ter que ser engavetado. Perfeito. E por isso que eu digo assim, para mim não é nem custo nem investimento, né? E por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo de volta da internet. Quando começou a internet, óbvio, todo mundo começou a falar, cara, eu vou investir nisso, eu vou ter um custo disso e tal. Hoje ninguém fala mais se é custo ou investimento. Ele é parte inerente do processo. Sem ela, nada funciona. E eu acho que isso tudo que nós estamos aqui fazendo junto, construindo, eu acho que é a mesma coisa. Vai ser parte inerente do processo. Você vai ter que buscar formar gente, criar gente de qualquer maneira, porque senão não vai ter profissional, gente. Volta no exemplo do 4%. Não tem mão de obra hoje. Nós temos que correr atrás e formar essa mão de obra. Né? Você não vai parar. O governo agora está falando em reduzir jornada de trabalho. E daí fala assim, não, mas tem que ser mais produtivo. Beleza? Eu não consigo ser mais produtivo com o caminhão. Né? Se realmente essa lei entrar, eu vou ter que contratar mais gente. Tá? Seja motorista ou não motorista, mas o quadro vai aumentar. Se já não tem mão de obra, como é que nós vamos fazer? De onde vai tirar esse Da onde vai tirar? Né? Eu sei que estão falando que alguns ramos de atividade talvez não entrem nessa lei. Eu sei que a discussão está muito no início ainda, né? Mas, por exemplo, não só no meu ramo, mas o ramo de serviço como geral, né, é complicado, né? Pós-combustíveis, lojas, shopping, né? Como é que funciona? Como é que vai fazer isso funcionar, né? Eu vejo uma séria dificuldade e você não consegue ser produtivo, porque uma loja não é ela ser produtivo, é todo mundo ir na loja num determinado período de tempo para ter mais tempo folgado, que não vai acontecer. Não vai. As pessoas vão no momento que elas querem ir, né? Então, se essa lei realmente acontecer e ela não for bem estruturada, nós vamos ter um problema mais sério no Paraná, né? Porque é um estado que está à frente de vários outros aqui do país, né? Então a gente vai ter que começar ou importar de outros estados mão de obra, que também não é uma coisa muito simples, porque o Brasil, por ser um país muito grande, tem várias culturas diferentes de um estado para o outro. É completamente diferente, né? As pessoas acabam não se adaptando, né? Tem uma questão climática também, né? Que o Paraná é um estado mais úmido, mais frio, né? E muitas pessoas não se adaptam, né? Então, não é tão simples assim, né, como se parece, né? Por isso que eu digo, nós temos que buscar a desenvolver essas pessoas. Tem muito jovem, tem muita gente no mercado que a gente tem que ir. Esse projeto de vocês, eu acho que ele vem bem de encontro a isso, porque são pessoas que têm talento, que são jovens, que estão aí no mercado secundário, vamos dizer assim, e que a gente pode capturar fácil, né? A maneira que você tem de atração para eles é baixa, né? Rápido e fácil, né? O que você tem que demonstrar é confiança para eles, que a coisa existe, que ela funciona e que tem um final, né? E o final vai ser feliz, né? Porque independente dele ficar na Ritmo ou não, ou qualquer outra empresa que patrocine ou que faça um projeto igual ao da Ritmo, ele vai ter um final feliz porque ele entrou num ramo diferente de atividade. Ele já tem um aprendizado, ele já tem uma experiência. Isso faz uma diferença gigantesca para ele, tá? Ele pode até não querer ficar nessa atividade de TI, mas ele já conhece o mercado, ele já conhece o todo, ele sabe o que tem que fazer. Ele não vai querer catar papo mais, né? E isso é uma coisa bacana. Não estou desmerecendo quem está... Não é isso, né? Mas ele pode ser muito mais produtivo e ele pode levar o nível social da família dele, né? Que isso é uma coisa muito bacana que a gente pode fazer. Ele pode, inclusive, se encantar com o caminhão, porque eles se encantam quando visitam lá, né? Até a gente se encanta. A gente quer tirar fotinho eles se encantam. E eles podem, sim, querer ser motorista de caminhão. Com certeza. E aí, né...
e não é mesmo desmerecendo a catação de recicláveis, mas hoje com a lei, né, que traz que as empresas podem vender seus recicláveis, até pela questão do meio ambiente, que pega lá, né, em muito pouco tempo, a gente vai ter subemprego, a gente vai ter desemprego dentro do subemprego. Então, não é só olhar num aspecto de que talvez não seja nem necessariamente humano, um ser humano, muitas vezes carregar uma carga de 300 quilos, empurrando um carrinho, que é o que acontece muitas Sol, vezes. chuva, frio. Exato. Das 4 da manhã, às vezes até 9, 10 horas da Andar noite. 30, 40 quilômetros carregando esse carrinho, mas necessariamente você prever algo que vai acontecer. Agora, o que acontece quando eu tenho um desemprego no subemprego? Será que isso realmente não é minha responsabilidade? Será que realmente eu não tenho que fazer um nada agora? Né? Eu acho que esse é um ponto. Mas para a gente ir caminhando para o final, né? Eu vou fazer uma pergunta, e a Sol vai fazer a última, mas assim, quando a gente coloca na balança, Paulo, quais são as vantagens e desvantagens, né? Que eu acho que é importante a gente trazer aqui a questão polêmica, que é a desvantagem, que muitas vezes as pessoas não querem tocar no assunto, né? Mas quais as vantagens e desvantagens de investir em ESG, responsabilidade social, e eu engasguei no ESG porque eu estava pensando nas três numa vez só, né? Mas qual que é a vantagem em investir nas três esferas do ESG, que é a questão ambiental, a questão da governança e da responsabilidade social, e o que é, às vezes, uma desvantagem? Olha, eu vejo pouca desvantagem, tá? Vou falar das vantagens, né? Na hora que a gente começa a falar na governança, você estrutura tudo, né? Na governança, na verdade, nada mais é do que você estruturar bem a empresa está bem estruturada. E através dessa estruturação, você forma um ESG. Então, basicamente, ele vai nascer de uma governança, vamos dizer assim, né? E você tendo isso tudo muito bem elaborado, muito bem feito, te abre portas de financiamento mais barato, acessar clientes, né? Porque tem cliente que ele quer empresas que pratiquem as três pilares ESG, né? Ou em algum específico, né? Porque, sei lá, uma empresa mais voltada para o social, ele pode querer que você esteja mais voltado ao social. Uma empresa voltada mais ao ambiental, porque ela também faz coisas, danos, vamos dizer assim, ambientais, ela pode querer contratar uma empresa que tem um lado mais ambiental para compensar esse dano que ela faz. E tipo assim, não é um desmérito ela fazer um dano ambiental, porque a atividade que ela faz, às vezes, é importante para nós, né? Mas, infelizmente, ela acaba causando algum dano ambiental, né? Então, ela procura uma empresa que consegue compensar isso, né? Então, muitos dos nossos clientes, eles vêm atrás da gente buscando alternativas de caminhões com outro tipo de energia, justamente por causa disso, para compensar alguma coisa. E às vezes nem que elas causam, mas elas querem ajudar também a compensar. Às vezes elas causam, às vezes não, né? Então, eu vejo assim, só tem coisa boa que vem atrás, né? Você consegue crescer de uma maneira estruturada, você consegue abrir o olhar do banco para você, tem linhas de crédito diferenciadas já para quem está engajado em ESG. Isso é uma tendência mundial, isso está vindo forte. Quem fala que ESG vai parar, eu expliquei aqui, não vai parar, tá? ESG, ele é uma coisa que sempre existiu, você só está dando outros nomes, criando 3 siglas e colocando isso dentro de umas caixinhas, que nem eu comentei, mas isso não vai deixar de ter. A governança não vai deixar de existir, o social não vai deixar de existir, o ambiental não vai deixar de existir, né? Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. A única coisa que você tem que tomar cuidado com investimentos meio, sei lá, fora de proporção, né? Investimentos se faz necessário, se faz, mas cada um vai no seu passo, na sua velocidade, no seu tamanho, né? Ou no seu apetite, né? Então, vamos lá, só falei um monte de vantagem. Qual que poderia ser uma desvantagem? O projeto é errado, né? Você investir em alguma coisa que não era o que você imaginava, né? Mas o valor, essa perda é tão insignificante perto do todo que você está criando, que eu não vejo que seja assim algo contra também, né? Eu só vejo vantagens, né? Ou seja, no final, Paulo, é abrir o olhar,
desconstruir a crença do que isso só vai dar prejuízo ou o ESG está acabando com o mercado, né? Que às vezes vem frases nesse sentido, e é olhar para isso como vantagem e como eu gostei muito de uma perspectiva que você trouxe. Primeiro, a programação neurolinguística aí, né? Que é o como é que eu faço, como é que eu insiro, e de colocar isso como uma parte inerente do negócio. Então, se eu faço isso, estou cumprindo, né? Olhando para o meu negócio de forma estratégica. Se eu não olho para isso com uma crença de que talvez isso não seja uma coisa boa, ou leve meu dinheiro embora, ou invista errado, tá deixando as empresas para trás, as empresas que não estão investindo em ESG. Então, da tua fala, me corrija se eu estiver errada, eu estou entendendo que ou eu, empresário ou executivo, olho para isso e, através de questionamentos de como que eu insiro isso dentro do meu negócio, ou dou nome de práticas que eu já estou fazendo, ou vou ficar para trás sobre uma afirmativa de que isso é prejuízo. Perfeito, eu concordo gênero no grau que você falou aí. É exatamente esse meu pensamento. É uma coisa que veio para ficar, e eu volto a dizer, é uma coisa que você já faz hoje, né? Você só está colocando ela de um outro formato, né? Para facilitar a visualização de quem está de fora. Então, quem não fizer isso vai ficar de fora do mercado, né? O mercado, ele está tendendo aí para isso, né? Vou dizer, não estou falando que você tem que fazer investimento, né? Eu já dei alguns exemplos aqui. Você pode fazer o feijão com arroz e só fazer um marketing e colocar ele na caixinha correta, né? Mostrar que você faz, tá? E com isso você já consegue traçar teu início da jornada ESG. Não precisa ser difícil, né? Dá para ser tranquilo, dá para facilitar, né? Dá. Bom, e é claro que a gente quer saber agora por que as outras empresas devem investir no Conectando Futuro, que é o projeto do Instituto Catadores de Futuro. Porque a Ritmo Logística está conosco desde que nós começamos, a Ritmo Logística veio conosco, né? Investiu, está conosco, é uma empresa super parceira que acompanha o projeto, abriu as portas, inclusive, para que um dos módulos fosse dado lá dentro da empresa, o que fez uma diferença enorme para os alunos, porque eles aprenderam coisas de TI com uma pessoa de dentro da TI, dentro de uma empresa. Então, trouxe para eles uma visão muito diferenciada, que a grande maioria dos jovens que estão em vários programas de aprendizagem não tem. Né? E elas tiveram essa oportunidade dentro deste curso. Né? A Ritmo fez isso. E a Ritmo é uma empresa parceira que começou no dia que a gente lançou o projeto, que apoiou a primeira turma, que aumentou e que ampliou, né, e continuou patrocinando a segunda turma, e nós temos certeza que vai continuar ampliando e acompanhando o projeto, né? E a gente está trabalhando para isso também, para dar todas as informações, os relatórios, porque nós trabalhamos com a transparência nisso que a gente acredita. Então a gente quer ouvir de você, para que você possa compartilhar também com os outros empresários, com outros executivos, por que apoiar um instituto e por que o Conectando o Futuro pode fazer a diferença para a empresa dele também e para o S do ESG. Então, o que a gente acha, assim, né? O que a gente estudou, né? A gente vinha procurando já há muito tempo como investir, em quem investir, né? E realmente é difícil, né? Como é que eu encontro, como é que eu entro, com quem eu entro, né? Como é que essas pessoas vão cuidar desse dinheiro, como é que elas vão tratar essa metodologia. E daí, quando eu fui lá a primeira vez que eu vi vocês no lançamento do projeto, eu falei, bom, aqui eu estou vendo uma maneira de eu me conectar, né? Eu vou conseguir estar perto, próximo, ou eu, que eu digo, a empresa vai conseguir estar perto, próximo. Eu tenho uma necessidade desse tipo de profissional que vocês estão dispostos a formar, que isso para mim já me conectou também, né? E eu sabia que eu poderia investir nele, que ele ia me dar um retorno, né? Aí eu falei assim, então vamos começar um projeto piloto, né? Então, nosso primeiro patrocínio foi menor, né? Até para entender como é que ia ser as coisas, como é que elas iam funcionar e ver como é essa metodologia. Sabia que estava começando naquele primeiro momento, sabia que tem vários desafios, sabiam que as coisas iam melhorar com o tempo, que foi o que aconteceu na primeira turma também, né? Na hora que a gente viu que os profissionais chegaram na empresa,
a gente sentiu que faltava a experiência profissional, né? E isso é normal, porque quando eu saí da faculdade, eu também não tinha experiência profissional. Você precisa fazer um estágio para pegar a experiência profissional. Então, a gente resolveu fazer um módulo lá na Ritmo, justamente para dar para eles uma experiência real de como seria no dia a dia da empresa, né? Até para eles começassem a entender um pouco mais e dentro do ambiente da empresa, que eu acho que é importante, para eles entenderem o que é a grandiosidade do ambiente da empresa. Isso já traz um outro diferencial. Mas voltando, então, você tem daí, você pode economizar, usar um pouco do imposto de renda, você tem maneiras de trabalhar isso, né, para ajudar a empresa, e você consegue capacitar profissionais, né? Como hoje a mão de obra TI é uma mão de obra muito escassa, você consegue buscar esses profissionais, é muito legal, a turma é muito homogênea, as turmas que eu vi é muito homogênea, então tem diversos tipos de profissionais, você pode escolher até o perfil que se encaixa melhor à tua empresa, né? Isso vai depender do ramo de atividade que você está, a tua cultura organizacional, né? Aí você consegue fazer isso se adaptar melhor. Mas, respondendo a tua pergunta, então, o que eu vejo assim para todo mundo entrar, você tem que pegar uma empresa que é séria, que é o caso aqui, que vai trazer o profissional adequado para você, naquilo que você está procurando, que ela traz relatórios, que ela participa com você, que ela faz reuniões trazendo os resultados que estão acontecendo, que te dão um feedback de como está indo a turma, como estão indo os profissionais, quais são os profissionais mais que estão se destacando perante ao todo, né? Para que você consiga ter esse retorno. E você pode usar parte do seu imposto de renda ou não, né, para esse benefício. Então, é isso que eu vejo que a gente pode contribuir e por que escolher os catadores de futuro, o projeto Conectando o Futuro. Paulo, muito obrigada. Né? Gratidão pela sua hora, gratidão por esse bate-papo, é sempre muito bom estar com você, a gente aprende muito, né? E o nosso Conectando e Você de hoje foi com Paulo Carvalho, presidente da Ritmo Logística, e aguarde que vem coisa boa por aí.